Imagine um império onde a espada não era a verdadeira ameaça, onde o golpe mais mortal não deixava sangue no chão, mas fazia homens desaparecerem da história. Roma, a máquina de guerra mais temida da antiguidade, construiu seu poder com legiões invencíveis, batalhas sangrentas e conquistas sem fim. Mas a arma que mais matou não estava no campo de batalha. Ela circulava nos corredores de mármore, passava de mão em mão entre senadores e imperadores e podia destruir um homem com um simples toque. Este objeto silencioso não brilhava sob o sol como o aço de um gládio, mas decidia quem viveria e quem seria apagado para sempre. E o mais impressionante, ele parecia inofensivo. Hoje vamos revelar o que Roma tentou esconder e por que essa arma ainda aterroriza nossa imaginação 2000 anos depois. Quando pensamos em Roma, é impossível não imaginar as legiões marchando em perfeita formação, escudos alinhados e espadas afiadas prontas para o combate. O gládio, curto e letal, se tornou símbolo da força imperial. As histórias que atravessaram os séculos falam de batalhas heróicas, de generais cobertos de glória e de territórios conquistados à base de sangue e disciplina militar. Mas essa é apenas a superfície. O verdadeiro poder de Roma não estava apenas no aço que cortava carne, mas no controle absoluto da política, da informação e do destino de homens e mulheres. Lá, o campo de batalha mais perigoso era o Senado, onde alianças eram formadas e destruídas em questão de minutos. E, nesse ambiente traiçoeiro, o objeto mais mortal não estava preso à cintura de um soldado, mas nas mãos de quem sabia usá-lo com frieza e estratégia. Se essa revelação já te fez enxergar Roma de uma forma diferente, retribua trazendo mais pessoas para essa descoberta. Deixe o seu like agora. Ele mostra para o YouTube que esse conteúdo vale a pena e me ajuda a continuar trazendo histórias que quase foram apagadas da história. E se inscreva no canal para não perder os próximos episódios, porque ainda há segredos de Roma que vão surpreender você e mudar tudo o que pensava saber sobre o Império. À primeira vista, ele não chamava atenção. Não tinha lâmina afiada, não exibia ouro ou joias e poderia passar despercebido entre centenas de objetos do cotidiano romano. No entanto, sua força residia exatamente nisso, na aparência inofensiva. Muitos o viam e não imaginavam que ele carregava o poder de selar destinos. Bastava que fosse usado no momento certo e por mãos certas para transformar um aliado em inimigo ou fazer um nome desaparecer dos registros oficiais. Era uma ferramenta que não precisava de força física para ser letal. Ela trabalhava no silêncio, alimentando conspirações, executando ordens invisíveis e redefinindo o mapa do poder dentro do Império. E justamente por não parecer perigosa, poucos percebiam que estavam diante de uma das armas mais devastadoras de toda a história de Roma. Esse objeto começou a ganhar poder num dos períodos mais turbulentos do Império Romano. As guerras externas diminuíam, mas dentro das fronteiras, uma batalha ainda mais perigosa acontecia: a luta pelo controle do trono. Senadores, generais e membros da elite competiam por influência, e cada decisão podia significar riqueza ou morte. Foi nesse cenário de intrigas que o objeto se tornou uma arma política imbatível. Ele permitia eliminar opositores sem o barulho das espadas ou o julgamento público das execuções. Imperadores o usavam para consolidar poder e conspiradores o manipulavam para derrubar líderes. Em pouco tempo, seu uso moldou alianças, alimentou traições e alterou o curso de guerras sem que uma única gota de sangue fosse derramada no campo de batalha. Nas mãos certas, esse objeto era capaz de decidir o futuro de qualquer cidadão de Roma, do mais humilde plebeu ao mais poderoso senador. Com ele,
Decretos eram assinados, sentenças eram seladas e nomes eram riscados dos registros como se nunca tivessem existido. Uma única ordem escrita nele podia transferir terras, dissolver alianças, enviar homens ao exílio ou ao cadafalso. Não precisava de guardas armados para impor respeito. Seu peso simbólico bastava. Imperadores o usavam para silenciar opositores sem levantar a espada. Senadores o temiam mais que um exército inimigo. E no silêncio dos corredores imperiais, ele mudava vidas para sempre. Um golpe mortal que não fazia barulho, mas cujas consequências ecoavam por gerações. A história de Roma está repleta de episódios em que esse objeto determinou destinos. Houve senadores que em uma noite dormiram ricos e influentes e ao amanhecer estavam condenados ao exílio, suas propriedades confiscadas, seus nomes apagados dos registros. Generais vitoriosos que voltavam de campanhas triunfais eram surpreendidos por uma única ordem que os acusava de traição, levando-os à morte sem direito à defesa. Em contrapartida, havia aqueles que prosperavam por causa dele, oportunistas que, com um simples documento favorável, recebiam títulos, terras e fortuna. Esses casos não eram acidentes, eram golpes calculados, movidos por ambição e estratégia. O objeto se tornara um juiz silencioso, capaz de coroar ou destruir vidas em um instante. Poucos tinham acesso a esse objeto e menos ainda sabiam explorá-lo ao máximo. Não era um instrumento para qualquer um. Exigia inteligência, frieza e habilidade em manipular pessoas e situações. Entre seus mestres estavam senadores influentes, conselheiros próximos ao imperador e generais que entendiam que poder não se conquista apenas com exércitos, mas com decisões calculadas no silêncio. Esses homens conheciam o momento exato para usá-lo, como provocar medo sem expor a própria mão e como virar aliados contra inimigos sem que percebessem. Eram estrategistas da política e da sobrevivência, dispostos a tudo para manter o controle. E enquanto todos olhavam para o brilho das espadas, eles governavam Roma das sombras. Ter esse objeto em mãos era como carregar uma tocha acesa em um barril de pólvora. Ele conferia poder absoluto, mas também atraía inimigos implacáveis. Muitos que o usaram para derrubar rivais acabaram sendo vítimas da mesma arma. Traídos por aliados, acusados de crimes que nunca cometeram ou mortos antes que pudessem se defender. Em Roma, o topo do poder era também o lugar mais instável. Quanto mais influência alguém ganhava com esse instrumento, mais cedo se tornava alvo de conspirações. Imperadores e senadores aprenderam, muitas vezes tarde demais, que a posse dessa ferramenta não garantia segurança. Apenas aumentava o risco de uma queda tão rápida quanto sua ascensão. Assim como surgiu nas sombras, esse objeto também desapareceu sem deixar vestígios claros. Alguns registros sugerem que ele foi destruído deliberadamente, para impedir que caísse em mãos erradas. Outros afirmam que apenas mudou de forma, adaptando-se a novas eras e continuando a exercer poder sobre outros. Disfarces. Há ainda teorias de que ele foi escondido por alguém que temia seu uso, selado em um cofre ou enterrado junto ao corpo de um imperador. O fato é que, com o passar dos séculos, seu nome foi sendo omitido dos documentos e seu rastro se apagou, mas não a sua lenda. Até hoje, historiadores e curiosos se perguntam se ele realmente sumiu, ou se ainda está entre nós, esperando para ser usado novamente. No fim, a lição que esse objeto nos deixa é clara. O poder mais mortal raramente é aquele que vemos. Espadas, lanças e exércitos podem vencer batalhas, mas o controle sobre mentes, decisões e destinos vence impérios inteiros.
Roma construiu sua grandeza não apenas com sangue e ferro, mas com o uso calculado de instrumentos que moldavam o futuro em silêncio. Essa arma invisível nos lembra que muitas vezes o perigo não está no ataque direto, mas naquilo que se infiltra sem ser percebido. E talvez esse objeto seja apenas um símbolo de algo que ainda existe hoje. Ferramentas silenciosas, disfarçadas de inocentes, capazes de mudar o curso da história. Porque no fim, o verdadeiro poder é aquele que não vemos chegar. Se esse mergulho nos bastidores de Roma já transformou a forma como você vê o poder e a história, me ajude a levar essa descoberta para mais pessoas. Deixe o seu like agora como forma de retribuir este conteúdo e, ao se inscrever no canal, você garante que continuará recebendo histórias capazes de abrir seus olhos para verdades ocultas e mudar a forma como você entende o passado e o presente.